Abram as Bíblias, queridos. Livro de Provérbios, capítulo de número 1. Ainda na nossa bem longa e abençoada série de mensagens acerca do que é a igreja, ou quem é a igreja, ou o que somos enquanto igreja, o que é esperado de nós como igreja. Hoje vamos a uma marca da igreja. A igreja tem algumas marcas, algumas características dos irmãos, os qualificam como igreja do Senhor. E hoje a gente vai ver uma delas. A sabedoria. A sabedoria é marca da igreja. Então vejamos a sabedoria enquanto uma marca da igreja do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 7 inicialmente, só que eu vou pedir aos irmãos para que permaneçam com as Bíblias abertas, porque nós vamos ler todo o capítulo 1 de Provérbios durante a pregação. Amém? Diz assim, Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O livro de Provérbios apresenta a sabedoria como a própria palavra de Deus. Ele vai exaltar a sabedoria como sabedoria que vem da parte de Deus. Em alguns momentos, a sabedoria será chamada de o próprio Deus. Deus é sabedoria. Então a sabedoria provém dele, ele próprio é a sabedoria que nós necessitamos para que tomemos as decisões adequadas, acertadas com relação a todas as coisas que se espera da igreja do Senhor Jesus. Antes de começar, amados, é preciso fazer um comentário breve. A igreja é vista pelo mundo inteiro como a instituição perfeita. Ou, olha o contraste, aquela que deveria ser perfeita, mas não é. Se os irmãos prestarem bem atenção, ninguém nesse mundo é tão cobrado por suas atitudes e pelas coisas que acontecem no seu meio, obrigado, Naira, do que a igreja. Os irmãos assistem televisão, veem internet, estão acompanhando atualmente o evento que ocorre, tomou conta da semana passada inteira lá em Roma, no Vaticano, uma reunião tremenda entre as autoridades daquela igreja para tratar de questões de ordem sexual, a pedofilia e demais episódios envolvendo as questões morais. Aquilo não é uma exclusividade dos católicos, de maneira nenhuma, e muito menos de padres, bispos e cardeais. Esses problemas de ordem sexuais são problemas que vêm sobre o mundo inteiro, pessoas de qualquer nacionalidade, de qualquer religião, e até mesmo sem religião nenhuma. E nós vivemos em um mundo onde, veja, a hipocrisia do mundo, onde se prega sexo livre, ninguém é de ninguém, homossexualidade a qualquer preço, ninguém se casa, ninguém tem compromisso com ninguém, cada um viva como bem quer, porque sexualmente cada pessoa se define, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, e essa é a pregação do mundo. Não obstante, o mundo se volta para ali aquele concílio, aquele conclave, aquela reunião dos cardeais e dos bispos lá em Roma, com olhos furiosos, por quê? Porque eles são líderes da igreja. Como quem diga, o mundo pode, mas vocês não podem não. Não, o que se espera de vocês é um outro comportamento. E isso é verdade. Para nós aqui, o povo evangélico, a coisa não é nem um pouco diferente.
Deixa ser publicado numa cidade desse tamanho um deslize de ordem moral, de ordem sexual cometido por um de nós, para vocês verem em poucos instantes o que o nosso nome vai virar na cidade e o que a nossa fama vai angariar aí para nós. O que se espera da igreja é que ela seja aquilo que, inclusive, quem não é da igreja, inclusive quem odeia a igreja, querendo ou não, espera que ela seja perfeita. Agora, vocês vejam, meus amados, se quem está lá fora, quem não quer compromisso nenhum com a igreja, você convida a pessoa para cá, vou nada. Quero conversa com esse povo, não. Se para eles nós somos essa instituição perfeita, essas criaturas perfeitas, ou que pelo menos deveriam ser perfeitas, imagine entre nós aqui como deveria ser a nossa conceituação, como nós deveríamos conceituar a nós mesmos. Domingo após domingo, nós viemos ao púlpito, expomos a palavra de Deus aos irmãos, repetidamente a mesma palavra, por vezes, inclusive, os mesmos textos. Alguns dos irmãos já memorizaram, sabem de cor, ainda que não obedeçam aquilo que está exposto no texto, mas já decoraram o texto em si. Mas a dificuldade para colocar tudo isso em prática continua existindo, ela não vai desaparecer. Nós, pastores, carregamos uma carga ainda mais pesada do que os próprios irmãos, porque se você tem dificuldade para colocar o teu filho, marido, esposa, pai, irmão, amigo muito chegado nos caminhos do Senhor, para nós não é diferente. Nossos próprios filhos, para eles mesmos, temos dificuldade de vê-los andando firmemente nos caminhos do Senhor. Pessoas que amamos, pessoas que são sangue do nosso sangue. Até hoje eu oro por meu pai todo dia para o meu pai se converter. Para que Deus toque naquele coração, amoleça aquele coração. Não quero que meu pai pereça. É duro, é difícil. Se não fosse algo tão difícil, nós não contaríamos com o milagre. Nós não esperaríamos pelo milagre. Nós usaríamos a psicologia, a filosofia, a hipnose, a psiquiatria e outras vias. E tentaríamos convencer o povo com sinais e prodígios e milagres e feitiçarias e passes de mágica e truques. Porque tem um monte de igreja que faz isso mesmo. Mas não ganha essas pessoas para o Senhor Jesus. Então, mais uma vez, amados, vem para nós. É colocado diante de nossos olhos a necessidade de ouvir e estar sempre ouvindo, o tempo inteiro ouvindo palavra de Deus, porque não existe outro meio de a fé vir a nós. Quem não tem fé passará a ter por ouvir a palavra de Deus. Quem tem um pouco de fé aumentará essa fé ouvindo a palavra de Deus. Haverá uma manutenção da fé em virtude do ouvir a palavra de Deus. Cada vez mais enchendo-se da palavra de Deus e esvaziando-se de outras coisas que contradiga a palavra de Deus. Programas contrários à palavra de Deus, amizades contrárias à palavra de Deus, companhias contrárias à palavra de Deus, músicas contrárias à palavra de Deus. Essas coisas precisam ir sendo tiradas de nossas vidas, a fim de que a palavra de Deus cada vez mais nos preencha, deixando cada vez menos espaço para coisas que nos prejudiquem.
O nosso linguajar, o nosso vocabulário, as coisas que pronunciamos precisam ser de acordo com a palavra de Deus. As decisões que nós tomamos precisam estar de acordo com a palavra de Deus. As coisas que evitamos em virtude de andarmos de acordo com a palavra de Deus. Essa que aqui hoje, nesse texto, é chamada de sabedoria. Sabedoria. Os versículos do 1 até o 7 tem uma apresentação de autoria, uma sugestão de Salomão como sendo o autor. Há quem conteste, inclusive eu sou um deles, mas hoje não é dia da gente tratar disso não. E diz assim, os 7 primeiros versículos. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ou bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, ou a palavra do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nesses primeiros versículos você tem toda a apresentação do que o autor espera que aconteça quando você medita nessas palavras. E ele já coloca imediatamente o primeiro contraste. O sábio de um lado e o louco do outro lado. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme o Senhor é sábio. Quem despreza o conhecimento disso, quem despreza o ensino é louco. Ele usa uma palavra mais dura do que ele vai usar mais para frente, nécio, tolo, ingênuo, descuidado. Porque no louco ele vai muito mais além, que o que tem de louco aí, que de bobo não tem nada, o cara é super inteligente, ainda assim é um louco. Pelo simples fato de desprezar o ensino do Senhor. Agora imagine a situação daquele que, conhecendo a palavra do Senhor, ainda assim a despreza, passa por cima dela, como quem pisa nela. Do que pode ser chamado um indivíduo desse? Parece que louco para ele é pouco. A situação dele vai muito além da loucura. Uma coisa é você incorrer em uma falta por ignorância, por não conhecer, por não saber. Olha, nem sabia que era proibido pisar nessa grama. Pois é, mas você pisou, está aqui uma multa. Pois é, tudo bem, vou pagar essa, mas não vou pagar a segunda, porque eu sei que se pisar nessa grama, a gente vai ser multado. Aí você não pisa mais naquela grama, não é verdade? Mas tinha uma placa ali, a placa, proibido pisar na grama. Pois é, mas eu não vi. Lamentável você não ter visto, mas a placa está aí, você pisou e vai ser multado. E com a palavra de Deus é assim, o aviso está aí. E não dá para você dizer, eu não vi a placa, não, eu não sabia. Mas já é uma loucura cometer o erro ainda que sem saber. Agora imagine sabendo. Aí é dureza, né? Ele vai apresentar essas palavras, palavras de inteligência, para aprender a sabedoria e o ensino, né? Versículo 1. Para obter o ensino do bom proceder, para aprender o que seja o bom procedimento. Evidentemente que o tempo todo diante de um contraste, vendo o que é o bom procedimento e também o que é o mau procedimento. É impossível que a gente incorra nisso como quem esteja enganado, equivocado ou desavisado. E para dar ao simples prudência, quem é simples ganha prudência.
E ao instruído, habilidade, ou seja, um aperfeiçoamento. Uma pessoa habilidosa, um homem hábil, seja naquilo, seja lá no que for, é um homem de destaque no meio de toda uma sociedade. Olha o projeto de um bom engenheiro. Por que qualquer pessoa não faz? É porque tem pessoas com talento para aquilo. Olha um desenho muito bem feito. Olha isso aqui atrás de mim. Vocês conhecem o rapaz que pintou isso aqui? Para alguns na cidade, ele é tido como um mendigo. Nosso amigo Eduardo, uma hora dessa deve estar em algum lugar aí cheio do goró, porque ele toma um negocinho e se esquece da vida. Olha o talento que um homem desse tem. Por que qualquer pessoa não tem? Ele tem porque tem habilidade. Agora imagina um homem habilidoso desse, cheio da graça de Deus, andando prudentemente, deixando essa vida sofrida que ele leva, que maravilha seria. Quantas pessoas não já disseram para Eduardo, esse homem não é rico porque não quer. Não, não é porque não quer, porque ele é um escravo, coitado. Um amor de pessoa. Quem conhece Eduardo aqui? Quase todo mundo conhece Eduardo, né? Não faz mal a ninguém, um ser humano simplesmente maravilhoso. E com um talento desse. Fora outras obras dele pela cidade aí que você já viu, ele faz coisas que são inacreditáveis. Parece que foi uma máquina que fez, um computador. Não, Eduardo. Com um pincel, um rolinho, um compressorzinho de ar. Impressionante, né? O verso 5. Ouça o sábio e cresça em prudência. Há um imperativo, há uma ordem. Você é sábio, você é sábio. Você que não é tolo, você que não é louco. Ouça, olha só, e cresça em prudência. A prudência vai aumentar, vai crescer. Ou seja, é sábio e será ainda mais sábio, porque dá ouvidos à sabedoria, à palavra de Deus, ao bom conselho. Que maravilha, né? O verso 6, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, uma referência clara e direta à própria palavra de Deus. Porque realmente, né, amados, há trechos da Escritura Sagrada que nos levam à meditação de modo mais profundo que a gente não consegue entender à primeira olhada, né? Isso é bastante comum. O apóstolo Pedro vai falar disso lá na sua epístola, que dentre as coisas que Paulo escreveu, há algumas coisas difíceis de entender. E aí ele vai dizer então que os loucos, ou seja, os insensatos, acabam deturpando para a sua própria destruição. Por quê? Faltou sabedoria, faltou prudência para compreender esses mistérios dos quais ele está falando, esses enigmas dos sábios, essas coisas da Escritura Sagrada que não são tão fáceis de entender. Se fossem facinhas de entender e ainda por cima fossem facinhas de colocar em prática, nós nem estaríamos aqui, né, amados? Era como uma receitinha de bolo. Você escreve num papel, chega em casa, mistura lá farinha de trigo, ovo, fermento, açúcar, bota para assar e pronto. Não ficou bom, não, mas é porque manda botar 3 ovos, eu só tinha 2, aí completei com água e ficou meio duro assim. Você está sabendo o que você fez de errado. Mas a receita estava lá. Na Escritura Sagrada existem realmente situações onde pede um conselho de alguém que esteja com a vida dedicada realmente ao estudo dessa palavra. Sou eu, os diáconos e presbíteros dessa congregação que, dia após dia, crescem no conhecimento dessa palavra para terem a palavra de conselho, para tirar essas dúvidas que eventualmente vão surgindo no meio dos irmãos e para que sejamos esses bons conselheiros de Deus, os portadores do bom e não do mau conselho. Amém, amados? E aí, no versículo 7, ele cita a questão do temor. Os versículos 8 e 9, volta. Um imperativo, ouve. Olha só, versos 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe,
porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O real enfeite, o adorno de uma pessoa sábia, prudente, não está no cabelo, na diadema, no colar que usa, em nada disso, mas está em ouvir, guardar, obedecer o bom conselho de pais e mães. Quando ele cita pai e mãe aqui, ele está fazendo uma referência direta a um bom pai e uma boa mãe que temem a Deus, que conhecem a palavra de Deus e que aconselha seus filhos, que cria seus filhos segundo a palavra de Deus. Tá bom, amados? Vamos entender isso aí. Ele não está fazendo uma referência a qualquer pai, qualquer mãe, não, tá? Ele tem pais e tem mães que, lamentavelmente, direcionam o filho exatamente na direção contrária da palavra de Deus. Eles não conheciam, eles não conheceram, não tem como influenciá-los corretamente com relação a isso. Na hora da repreensão, na hora do conselho, não tem um conselho bíblico para dar. E é lamentável, trata-se de uma situação triste, mas infelizmente é uma situação real, é recorrente no nosso meio. Quantos entre nós, quantos de nós não se arrepende de mau conselho dado aos filhos anos atrás, dos quais hoje ainda colhemos os frutos das decisões mal tomadas, as decisões mal tomadas por eles, em virtude do conselho que foi dado de modo equivocado. Então, quando ele cita esse pai, ele cita essa mãe, ele está falando daquele pai, daquela mãe que ensinava a criança o caminho em que devia andar desde pequenininho. Nunca ignorando os perigos do mundo, as ciladas do mundo, as armadilhas que o inimigo vai colocando no nosso caminho por esse mundo afora, porque elas são reais. E ele passa a falar disso agora. Começa com um bom conselho no versículo número 10. Filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não o consintas. Advertência direta com relação à sedução. Nos versículos seguintes aí, ele vai tratar mais da violência, da questão da violência, do que de outras questões. Mas nós sabemos que o homem, a mulher, são seduzíveis de várias maneiras. Somos seduzidos sexualmente, somos seduzidos financeiramente, somos seduzidos violentamente ou chamados para a prática da violência. Somos seduzidos pela avareza. Muitas são as formas de sedução que nos rondam, nos cercam todo santo dia. Somos seduzidos pela mentira ou para a mentira, para o engano, para o falso testemunho. O tempo inteiro essas ciladas estão diante de nós. E o versículo 10 ele abre dizendo, olha, tem cuidado. Se os pecadores quiserem te seduzir, não consinta não. Como é que você não vai ceder a uma tentação? Primeira coisa, identificando a tentação. Olha, estou sendo tentado. Ninguém é bobo. A gente, depois que passa dos 10, 12, no máximo uns 13 aninhos de idade, a gente já começa a ficar sabidinho. A gente já sabe o que é que pode e o que é que não pode. A gente sabe o que deve e o que não deve. Por mais que haja uma influência externa, a gente sabe até onde pode ir. Por que que a gente vai? É porque cada um de nós é seduzido segundo aquilo que nos agrada. Ninguém é seduzido para fazer aquilo que não gosta. Alguém aqui já bebeu gasolina? Nem que seja acidentalmente, vai puxar um pouquinho ali na mangueira e sem querer. É horrível, né? Quem nunca bebeu uma gasolina, quem nunca tomou aquela lapada assim na boca, não vai saber o que eu estou falando, mas eu posso garantir para você, é horrível.
e te seduz a beber aquilo. Aí bebe aí, é gostoso, aí, ó, com um gelinho na gasolina, beba aí. Você não vai beber. Por que você não vai beber? Porque é ruim. Agora deixa eu te oferecer uma coisa que você gosta. Vai, bebe aí. Opa! Cheira aí. Pega aí. Come. Se lambuza, leva para casa. Somos seduzidos naquilo que nos agrada. Ninguém vai te seduzir a enfiar o dedo na tomada ali. Você sabe o que acontece se você botar o dedo lá. Por mais que a pessoa diga, olha, é legal, é gostoso, vai, bota o dedo aí, você não vai pôr. Por que você não vai pôr? Porque você sabe que o choque é ruim. A não ser que tenha alguém maluco aqui que gosta de pegar choque. Eu até quando tomo um acidentalmente fico morrendo de raiva. Cuidado com a sedução. Muito cuidado. Você só será seduzido naquilo que você gosta, naquilo que te atrai. Os versos do 11 até o 17, ele fala aí dessas questões violentas. Eu vou adiantar um pouquinho. Vamos para os versos 18 e 19. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. No final das contas, o que é que ele está dizendo? O violento será apanhado na sua violência. É mais ou menos aquilo que o Senhor Jesus vai dizer para Pedro lá nos evangelhos, acerca do que fere a espada, que será ferido também a espada. O famoso com quem com ferro fere, com ferro será ferido. Volta para a pessoa aquele mal que ela engendra. Se você olha bem a vida desses traficantes, assaltantes, que trocam tiro e fazem pessoas reféns, atiram em inocentes, atiram em policiais. Qual é o fim de vida desses caras? Olha a forma de morte desses camaradas. Acabam morrendo em que tipo de morte? Naquela que eles tanto adoraram. A menos que se arrependa, volte atrás e abandone aquela vida. O livro de Provérbios está dizendo exatamente isso. Se emboscam, ou seja, são emboscados contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Quando pensam que estão maquinando mal contra outro, o mesmo mal já está sendo maquinado contra ele mesmo. É uma ilusão terrível imaginar que aquilo que se faz de modo errado vai te levar a um resultado abençoado, porque não vai. Nem tudo que está dando certo é certo. Não é porque está dando certo, o camarada vai, entra no mercado, pega um negócio escondido, sai e ninguém viu. Opa, deu certo. Amanhã eu vou de novo. Vai de novo, pega um negocinho escondido, esconde na roupa, vai embora. Opa, ninguém viu. Uma hora a casa cai. Ande procedendo bem, sem medo, sem riscos, de cabeça erguida. Porque esse é o tipo de vida que vale a pena, e principalmente para quem diz que teme a Deus, ou seja, que é sábio. Aquilo que o tolo, aquele que despreza a sabedoria e o ensino, espreita aquilo que ele maquina, aquilo que ele calcula, aquilo que ele engendra, é exatamente o que está sendo planejado contra ele mesmo. Na armadilha que ele está armando para derrubar outro, ele mesmo vai cair. Pode não cair hoje, pode não cair amanhã, mas ele vai cair. É impossível estar procedendo de modo errado, de modo reprovável,
e imaginar que essa coisa errada vai dar certo para sempre. Dois dos homens mais poderosos do mundo ligados a narcotráfico, o finado Pablo Escobar, ali da Colômbia, foi considerado o homem mais rico do mundo. Está morto. Morreu sob morte violenta, mesmo sendo proprietário de um império incalculável. Uma espécie de herdeiro dele, tal de El Chaco, está com prisão perpétua lá nos Estados Unidos, um mexicano, nas mesmas condições. Esse deu muita sorte, né? Não morreu por pouco, né? Mas imagina que é um camarada que tem 40 e poucos anos, acho que não tem 50 anos ainda, e receber a notícia, aí você vai morrer na cadeia. Porque lá não é o Brasil, não. Lá o cara vai morrer na cadeia mesmo. Ele não vai conseguir fugir, não vai ter direitos humanos para tirar ele de lá, não tem advogado que solte. Ou seja, caiu na sua própria teia. Não vale a pena proceder mal. Os versículos 20 e o 21 falam acerca desse anúncio, desse clamar da sabedoria. A sabedoria, ela clama. Desde que o mundo existe, que a vontade de Deus é exposta, ela é perfeitamente audível, você ouve a voz da sabedoria em todo o tempo. É impossível dizer, olha, eu não ouvi, olha, eu não sabia, não tem como. Olha os versos 20 e 21. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Como quem diga, não está escondida. O fato de dizer que grita na rua, nas praças e em voz alta, tira completamente a possibilidade de você imaginar que você tivesse que entrar em algum lugar muito escondido para procurar ouvir a voz da sabedoria. Ela grita nas ruas, nas praças e em voz alta para todo mundo ouvir. A sabedoria não é cochichada nos ouvidos para uns 2 ou 3 escutarem e o resto não ter acesso. Não, amados. A palavra de Deus é pública. Paulo chega a dizer, numa de suas epístolas, acerca das motivações da pregação de alguns. Vão dizer para Paulo que tem alguns camaradas pregando, mas que não prega igual Paulo prega. Eles devem querer saber o que faz. E Paulo responde simplesmente que deixe que preguem, ainda que por vanglória ou por sorte da ganância, que o importante era que o nome do Senhor Jesus estivesse sendo anunciado. Isso não é sinônimo de dizer que aquele que está pregando indevidamente vai ser recompensado por isso, porque não vai. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20, o Senhor Jesus explica acerca disso também. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome expelimos demônios, curamos enfermos, ressuscitamos mortos. E o Senhor lhes dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Olha a situação. Esses sábios do Senhor, eles tanto pregam essa sabedoria, tanto pregam essa palavra, quanto vivem, vivendo e pregando. Mas a nossa ênfase aqui é aos ouvidos. Ninguém pode dizer que não ouviu. Sabedoria grita nas ruas, fala em voz alta nas praças. É impossível alguém dizer, eu não sabia. Sabia sim. Continuando, verso 21. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades, profere as suas palavras, ou seja, é pública. A mensagem da sabedoria é acessível a
Todo mundo, sem exceção. Um apelo vigoroso é feito aí no versículo de número 22, olha só. Até quando, ó nécios? Nécio você pode traduzir por tolo ou por ingênuo. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Ou seja, até quando, tolos, vocês vão amar a tolice? Até quando, ingênuos, vocês vão amar a ingenuidade? E vós, escarnecedores, zombadores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Até quando? A palavra está aí sendo dita em voz alta. Agora imagine você, amado, que ouve o autor de Provérbios advertindo acerca da impossibilidade de se dizer ignorante quanto à palavra de Deus, tendo essa palavra sendo pregada dentro da tua casa. Uma palavra que ele já disse que está publicada, é gritada nas ruas, nas praças, do alto dos muros, é proclamada nas portas das cidades, em todo canto. Por isso aí nesse versículo 22 ele vem com essa bronca. Até quando, seu tolo, você vai viver nessa tolice? Até quando, zombador, você vai viver zombando, escarnecendo da palavra de Deus? Minha gente, essa palavra é pregada para que nós tenhamos livramento da morte. Literalmente estamos lidando com a morte. Não dá para brincar com a morte. Você não pode brincar com a morte. Não leve a morte na brincadeira. Se tivesse um leão, um tigre aqui, você estava brincando de botar a mão na boca dele? Se tivesse alguém aqui com uma arma dando tiros, você estava brincando de passar na frente dela? Se isso aqui estivesse pegando fogo, você estava dando um jeito de fugir lá para fora ou estava brincando de dançar aqui no meio da labareda? Tapar os ouvidos. Se fazer de ingênuo, de tolo, zombar dessa palavra, zombar, ridicularizar a palavra de Deus é loucura. É brincar com a morte, é flertar com a morte. Não cometam essa loucura em nome de Jesus. Não aborreçam o conhecimento, não detestem o conhecimento. Abro aqui um parêntese até para lembrar. Passar essa semana de carnaval, essa furdunço aí, na outra semana nós faremos aqui seguidas reuniões, exatamente para estabelecer nossa nova metodologia de trabalho. A nossa escola bíblica dominical está voltando para o domingo de manhã. Tá bom, amados? Às quartas-feiras à noite continuam o estudo bíblico, não vai parar não, continua. Mas estamos readequando as coisas de maneira a aproveitar ao máximo possível o pouco tempo que temos. Esse mundo está por um fio. Nós não temos garantia de vida longa. A insegurança é geral. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos, não há tempo a perder. Não dá para ficar brincando de escama-peixe no mercado, passear no shopping enquanto o povo está indo para o inferno e as vidas estão se acabando e a igreja brincando de ser igreja, os crentes brincando de ser crentes. Temos que agir e agir depressa, não há tempo a perder. O povo está indo para o inferno mesmo. Nós não podemos ficar fazendo de conta que não estamos vendo. Então segurem, aproveite aí esse resto de semana, esses dias desse maldito carnaval. Não se aproveitem disso, não se valham dessa festa do Satanás. Recolham-se, procure seu lugar, vá orar,
passando essa marmota aí, nós vamos nos sentar para tratar dessas coisas, tá bom? O verso de número 23, o evangelho anunciado. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Amém, amados? Atentai para a minha repreensão. O Senhor repreende, amados. Você sabe por que Ele repreende? É porque Ele te ama. É porque Ele te tem por filho. Você que é mãe, você que é pai, você vê um menino que tu nunca viu na vida aprontando uma presepada, você vai lá dar uma bronca nele? Vai. Você não vai, sabe por quê? Porque ele é mal criado, ele não é teu filho. Você vai lá dar um conselho, menino, não faça isso, ele vai te xingar. É pra lá, não sei nem quem é tu, vai te meter na vida de outro. Então você larga logo pra lá. Por quê? Porque, infelizmente, não convém. Você até que tinha uma boa intenção, mas o bichinho está fadado mesmo à morte, porque foi mal criado, né? Agora, quando é o teu filho em perigo, quando é uma pessoa que você ama, iminentemente num perigo, numa situação de perigo, o que você faz? Você repreende, você vai em cima, opa, sai daí, não faça isso não. Por quê? Porque você o ama, porque você quer o melhor para ele, porque você não quer que ele se lasque, você não quer que ele morra. É isso que o Senhor está fazendo aqui. É isso que a palavra do Senhor está fazendo exatamente aqui. Atentai para a minha repreensão. Preste atenção na minha repreensão. Ei, eu estou repreendendo para o teu bem. Ei, eu estou te repreendendo é porque eu te amo, é porque eu tenho preocupação com você. Se eu não tivesse preocupado com você, eu não diria nada, eu ficava calado. Se eu não te amasse, eu não estava nem aí para as decisões que você está tomando. Eu estou te repreendendo porque eu te amo. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente, ou seja, abundantemente. Não é um tiquinho, não é um pouquinho acolá, não, é copiosamente, igual aquela chuva de sexta-feira, daquele jeitinho ali. Derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. Glória a Deus, amados. O único meio pelo qual é possível você conhecer a vontade do Senhor é tendo do Espírito do Senhor. E vos farei saber as minhas palavras. Primeira coisa que Ele vai fazer quando você crê, primeira coisa que Ele fez quando você creu, foi te encher do Espírito, para que você então compreenda as palavras. Caso contrário, serão meras poesias. Tem gente que lê a mensagem bíblica e chora. Oh, mas é muito bonito. Oh, mas é muito lindo. Vou fazer uma camiseta e escrever isso na camiseta. É muito bonito. Mas não toca no coração. Toca na camiseta, na parede, no carro, toca para todo lado, mas no coração, nadinha. Verso 24 até o 27, ele profere aí uma, vamos dizer assim, uma terrível sentença. Ele diz assim, mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei, ou seja, eu vou sorrir na vossa desventura. E, em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Você pode até dizer, misericórdia, Senhor, porque, olha, eu vou falar para você. O que ele está proferindo aqui é um contraste com o versículo 22.
O que ele fez no versículo 22? Até quando, ó tolos, vocês vão ficar nessa tolice? Até quando, zombadores, vocês vão ficar zombando? E vós, loucos, vão ficar odiando o conhecimento? Em virtude disso, mesmo sendo anunciado, derramado copiosamente o Espírito, como ele está dizendo aí no versículo 23, para aquele que se recusou a ouvir, mesmo quando ele falou, aquele que não entendeu, mesmo quando ele estendeu a mão. Verso 25, aquele que rejeitou todo o bom conselho e também a repreensão, igual aquele filho que você não sabe nem quem é o pai, que você foi repreender, o moleque fez, foi te xingar. Assim tem gente fazendo com Deus. Deus está repreendendo e o cara, que nada, rapaz. Isso é besta, rapaz, sabe de nada. Ele não tinha falado nos zombadores, nos escarnecedores? Olha o que ele diz no versículo 26. Eu é que vou rir. É claro que o texto aqui ele traz uma linguagem que é para fortalecer, para causar mesmo força de expressão. Porque Deus não vai rir da desgraça de ninguém, ninguém tem dúvida disso. Mas o texto chama a atenção. Você se lembra, que a gente já disse em versículos anteriores, que o homem vai ser pego na própria armadilha que ele armou, naquilo que ele maquinou de mal, ele mesmo vai cair. Então, se ele zombou do conselho, agora o conselho vai zombar dele. Se ele escarneceu de Deus, Deus vai escarnecer dele. Se ele zombou da palavra de Deus, se ele ridicularizou o bom conselho, se ele desprezou a repreensão, agora é a hora dele ser desprezado. A gente prega isso quando está evangelizando, e aquele que nós chamamos de não convertido, ele vê com péssimos olhos isso, não vê de modo agradável, né? E aí vão nos chamar de arrogantes. Esses crentes são arrogantes. Eles dizem que só eles que vão para o céu. Aí... Não somos nós, amados, é a palavra que diz. Nós colheremos tudo aquilo que temos semeado. A colheita é indispensável, não muda. Então, me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém, não vão me achar. Eita, amados. Talvez não haja uma sentença tão terrível. Haverá um grupo de pessoas que não vão procurar o Senhor porque o ignoram completamente. Mas há entre nós, não é longe de nós, é misturados a nós. Como Jesus disse lá nos evangelhos acerca do joio no meio do trigo. Que num determinado momento, depois de terem desprezado a repreensão, depois de terem zombado do bom conselho, depois de terem escarnecido da palavra do Senhor, em virtude do tormento iminente, vão clamar ao Senhor. Mas o Senhor não vai ouvi-los. Eles vão procurar pelo Senhor. Olha, fugiram do Senhor o tempo todo. Agora eles vão procurar o Senhor, mas não vão encontrar. O Senhor, olha, aquela sabedoria que gritava nas ruas, que falava em voz alta nas praças, de cima dos muros, nas portas, nas casas, ou seja, ela era oferecida para todo lado, não tinha como você não ouvir. Aí agora a situação ficou de uma tal maneira, o desprezo foi tal, que o camarada se lembrou, meu Deus, eu ouvi nas ruas, eu vi gritando em voz alta nas praças, em cima dos muros, batendo nas portas, não, tudo bem, agora eu quero, Senhor, cadê o Senhor? Já era.
Nós somos colocados nesse mundo numa bolha, num parêntese aqui no meio da eternidade, de modo misterioso, a gente não consegue entender. Deus colocou esse mundo, esse cosmos aqui, tudo que nele há, mas vivendo numa coisa chamada tempo. E tempo tem começo e tem fim. Tempo um dia acaba. O Senhor é eterno e o sacrifício de Jesus veio prover para nós uma vida eterna com Ele. Amém, amados? Mas isso é agora, é de acordo com o que se vive nessa coisa chamada de tempo, no qual nós ainda estamos presos por causa desse corpo de carne e osso aqui. Mas esse tempo vai acabar. Não dura para sempre, ele não é eterno. É preciso dar ouvidos à pregação imediatamente, à sabedoria que é ouvida agora para todo lado. Atender à repreensão que o Senhor faz, porque haverá um momento em que o tempo não existirá mais. Vão clamar, mas o Senhor não vai ouvir. Vão procurá-lo, mas não vão mais achá-lo. Tem tempo. Esse tempo já foi determinado. Homem nenhum sabe dizer até quando ele dura. De uma coisa nós temos certeza. Não sabemos se o Senhor volta hoje, amanhã ou daqui 100 anos. Mas sabemos que nós não podemos contar com o dia de amanhã. Amanhã não existe. Existe hoje. Até porque quando chegar amanhã, amanhã já será amanhã. Amanhã será chamado de hoje. Então amanhã não existe. Versos 29 e 30. Motivo da punição. Porque aborreceram, ou seja, detestaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Lembra do versículo 7? Lembra? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Mas, porquanto detestaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, olha só, esse é o resultado. Verso 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Amados, mais uma vez está sendo colocada para nós, ainda que com outras palavras, a famosa lei da semeadura. Você vai encontrar talvez na forma mais facilmente compreensível no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, lá no Novo Testamento, no capítulo número 6, versículo 7, quando Paulo diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo quanto, pois, o homem semear, disso também colherá. Aqui, em Provérbios 1:31, ele está usando uma outra maneira, Deus está usando outras palavras para falar exatamente a mesma coisa. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Puxa vida. Literalmente, colher o que foi plantado. Deus é tão bom, amados. Tem dotado o homem de uma liberdade. Não confundam com o famigerado livre-arbítrio, porque livre-arbítrio para salvação de alma não existe. O homem não escolhe ser salvo. Se o Senhor não te escolheu, e glória a Deus porque Ele te escolheu, Deus tem dotado o homem de uma liberdade tal e sido tão generoso no anúncio de suas repreensões, de seus conselhos, de sua sabedoria, mas dado ao homem toda essa liberdade para que ele semeie a vontade, mas sempre avisado de que colherá aquilo que tem semeado, que não há
como colher algo diferente do que se foi plantado. Por isso, tantas repreensões, por isso, tantos avisos, por isso, tanto conselho. E o versículo ainda diz mais, né? Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Ou seja, não quis o conselho de Deus, abominou, rejeitou o bom conselho do Senhor, quis o seu próprio conselho, vai encher o bucho com ele e não terá proveito algum. Fora do conselho de Deus, qualquer outro conselho é vão, inútil. O verso 32 apenas confirma: os nécios, ou seja, os tolos, os ingênuos, os ignorantes, são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Olha a questão do final do verso 32. Há uma impressão, há uma aparência de bem-estar. Parece que está bom. Tá gostosinho, tá cheirosinho, tá quentinho, tá legalzinho, tá bonitinho. Então vamos indo. Rapaz, mas Deus não quer assim. Não, mas tá bom. Tá bom para você, mas e para Deus? Foi assim que Deus determinou? Deus está se agradando desse comportamento? Deus está aprovando esse conselho? Não, não está não, mas Deus é muito bom, Deus entende, Deus é gente fina pra caramba. Você vai colher aquilo que você tem semeado. Quem planta para a justiça vai colher fruto de justiça. Quem semeia para o pecado vai colher o fruto do pecado. Glória a Deus que o capítulo fecha com uma mensagem de esperança. Amém, amados? O verso 33 encerra toda essa fala dizendo: mas o que me der ouvidos habitará seguro. Amém, amados? Tranquilo e sem temor do mal. Amém, amados? Onde é que está o segredo de tudo isso daí? Em dar ouvidos à sabedoria, à palavra do Senhor. Dar ouvidos não é apenas abrir a orelhona ou então virar para frente igual a orelha de burro. Você já viu como é a orelha do burro? A do jumento é mais legal ainda, vai. O jumento, ele presta atenção nas coisas assim. A gente diz que o jumento é abestado, mas não é não. Pensa num bichinho sabido. Quando ele bota as duas orelhonas pra frente assim, ó. Menino, ali ele tá ligado, hein, Zimar? Ele ainda faz assim com uma de vez em quando pra ver se pelos lados tem alguma coisinha. Dar ouvidos não é apenas escutar. É escutar e pôr em prática. Viver, como diz Tiago na sua epístola, no capítulo 1, verso 22 de Tiago: sede, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É uma palavra para ser ouvida. Evidentemente que primeiro de tudo tem que ouvir. Você não vai adivinhar. Ouvir e colocar em prática. O dar ouvidos é isso. Ouvir e acatar. Amém, amados? Essa é a mensagem para hoje. A sabedoria é marca da igreja do Senhor.